Mudanças são necessárias para avançar. E o texto principal encontra-se no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você crê nisso? Você quer ouvir? Porque a palavra do Senhor, ela edifica, ela exorta e ela consola. E hoje é minha função a edificação na verdade, a exortação, a obediência e o consolo em meio aos problemas. Eu sou nesse momento um canal do Senhor para a tua vida, para anunciar a mensagem de Deus, aquilo que Ele colocou no meu coração a ministrar à sua igreja nessa manhã. Lhe ajudando a crescer no Senhor, pois o Espírito de Deus é quem vai exortar, animar e aconselhar. A voz, amados, que sai desse altar é profética e ela cumprirá os propósitos de Deus na tua vida a cada culto ministrado nesse altar. Você crê nisso? A palavra que lemos em Isaías diz claramente que se ao menos vocês obedecessem, poderiam comer o melhor fruto que essa terra produz. Dispor a ouvir é uma escolha. Ouvir apenas fisicamente não adianta nada. É necessário ouvir com ouvidos espirituais, com um tímpano de ovelha. Se você quiser ouvir, se você atender ao que ouve, se você praticar o que ouve, se você se dispor em obedecer à voz de Deus, você terá coragem para seguir nas mudanças que são necessárias para que você avance para aquilo que de antemão Deus já estabeleceu como propósito para a vida de cada um de vocês. Entenda que é necessário que haja uma cura interior para que ocorra uma real mudança no seu proceder. A mente, ela precisa estar renovada, as emoções saradas, tornando-se equilibradas. Veja o que diz o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer a vontade de Deus? Então não se pode permanecer ou imitar a conduta e os costumes desse mundo. Você é uma pessoa nova e diferente. Nós temos que demonstrar a esse mundo uma sadia renovação em tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos. Assim, de experiência própria, comprovaremos e viveremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O melhor que essa terra é capaz de nos fornecer. Você crê nisso? Todos nós, amados, em alguma área da nossa vida, precisamos de um toque especial de atenção para alcançarmos verdadeira mudança. Mudança para uma vida de santidade, para uma transformação de conduta. É preciso tirar da nossa vida aquilo que nos impede de receber o novo de Deus. Vamos então analisar uma situação. Ao limparmos a nossa casa, nós podemos sentir um aroma de perfume. Deixa ali aquela limpeza, a casa fica leve, não é verdade? Sem poeira, sem sujeira, não tem mau cheiro, não tem bagunça. O aroma é gostoso, não é? Quando a gente entra na nossa casa e está tudo limpinho, cheirosinho, não é verdade? Vocês limpam a casa, eu creio. Glória a Deus. Assim, amados, tem que ser a nossa vida. Um aroma suave e agradável ao Senhor.
e ainda para aqueles que nos cercam. Os convidados da nossa casa não sentem agradável? Aqueles que nos cercam têm que sentir o aroma suave e agradável do Senhor. A palavra de Deus, ela trabalha no nosso íntimo, tratando a nossa alma e limpando toda a ferida do passado. Veja o que diz o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e é poderosa e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e a intenção do coração. A espada, ela vai em você e ela vem em mim. Ela entra cortando e ela volta sarando, amados. Ela entra, ela abre a ferida que está lá dentro e sara. Você crê nisso? Esse é o poder da palavra. Por vezes, as feridas causadas na alma de uma pessoa, ao longo da sua vida, são geradas por pessoas que estão mais perto delas, por aquelas que nós amamos. Até porque se você é maltratado por alguém que você não conhece, que lhe ofende, você vai esquecer, isso não vai te trazer feridas. Mas a ferida aberta por quem se ama pode despertar na alma sentimentos como ressentimento, rejeição, autopiedade, depressão, culpa, medo, tristeza, ódio, complexo de inferioridade, autocondenação, senso de desfavor e por aí vai. Nós temos que aprender que esses sentimentos não mais nos pertencem. Somos habitação de um Deus, somos morada de Deus, somos casa do Senhor. E essa casa que somos, a cada dia está sendo transformada, edificada, em que o velho homem é deixado para trás. E a cada dia, essa nova criatura vai se tornando mais forte. Em uma analogia, podemos perceber, com a figura que eu trouxe, de uma casa rachada. Está vendo as rachaduras na casa? A casa, quando inicia uma rachadura, ela precisa ser restaurada para evitar que essa rachadura aumente. Em casos mais graves, até que atinja ali a sua estrutura e ela venha desabar. Por vezes, a rachadura está ali maquiada na casa. Você adquire a casa, você comprou, aos seus olhos ela parece linda. E com o tempo a casa vai mostrando aquilo que está ruim, aquilo que estava oculto. As rachaduras vão aparecendo, as infiltrações vão aparecendo. Veja a próxima foto. Infiltrações. Amados, você começa a ver a casa sem luz, fria, sem brilho, sem vida. Sendo então necessário que você a reforme. Ou você vai morar assim? Não, né? A gente precisa, quando chega um estágio desse, eliminar as infiltrações, renovar o reboco, a massa, fazer nova pintura, para que a casa seja restaurada e fique nova outra vez, habitável. Assim, Deus faz com cada um de nós. Faz com cada um de nós. Aleluia. Ele restaura o nosso interior e também a nossa volta, para que todos vejam a glória dele em nossa vida. Aleluia. E eu quero que você faça agora a relação de uma rachadura com um corte na sua carne, que quando aberto precisa ser tratado para ser fechado. Não é verdade? Algumas vezes esse corte é tão profundo que é necessário levar ali alguns pontos, porque é muito profundo, tornando-se então uma cicatriz, em que você lembra o que provocou aquela cicatriz, mas ela já não mais dói. Algumas vezes esse corte está invisível aos olhos, porque está escondido dentro da pessoa. Ninguém vê, mas Deus, que examina, que conhece o nosso pensar,
que sonda os nossos corações, que esquadrinha os nossos sentimentos, sabe aonde se encontra a ferida ou mesmo aonde estão as cicatrizes. E assim, como a casa que vimos, que foi transformada, seu interior, as suas emoções também estão sendo a cada dia restaurados e transformados pelo Senhor. A cura ocorrendo no teu interior e a luz de Cristo brilhará. Você pode confiar nisso? Que não haverá mais desordem, bagunça, que as cicatrizes estão sendo restauradas, feridas saradas, que as infiltrações, as brechas estão sendo tratadas por Jesus. Você recebe isso na tua vida? É necessário que você cuide dessa casa que é você, em seu físico, lavando também a tua alma e alimentando o teu espírito pela palavra de Deus. Nós temos ouvido desse altar para termos força e coragem no Senhor. E nós temos na Bíblia um relato em que Neemias teve força e coragem ao animar o povo a reedificar os muros de Jerusalém, que havia sido destruído, em que diz: a boa mão do Senhor era com ele para reedificar outra vez. Veja o que diz o livro de Neemias, capítulo 2, versículo 20, a parte A. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Você crê nessa palavra? Você precisa se dispor e depender de Deus, obedecê-lo para ser restaurado e transformado pelas mãos do próprio Deus, que limpa toda a mazela que esse mundo deixou na sua vida. Dispor é preparar, é arrumar, é organizar, é pôr em ordem, é planejar, programar. É determinar, é plantar, é estar pronto e dedicar-se. Não é isso que é necessário fazer a fim de restaurar uma casa que é necessária? Planejamos, organizamos as finanças, preparamos o material, contratamos o pedreiro, o engenheiro. Não fazemos dessa forma? Assim tem que ser a sua vida com Deus, porque Ele é o grande arquiteto da tua vida. Aleluia. E você verá o crescimento de Deus, o crescimento que Ele está te concedendo, e avançará porque os limites já estão sendo removidos da tua vida. E você viverá a plenitude da graça de Deus. Você tem que ser, amados, um canal aberto do fluir de Deus nessa terra. Entenda que você tem dentro de você o remédio, Jesus. Ele é o teu remédio. O Senhor, Ele quer usar a sua vida para a honra e glória dEle. E é necessário se santificar a cada dia, pois a mudança, ela é um processo contínuo. Quem foi regenerado tem o desejo, tem o querer de ser santo, de ser utilizado para o propósito de Deus. Deus, Ele já te separou e Ele já te despertou da morte. O que você tem feito com todas as dádivas e os dons que Ele te concedeu? Deus, Ele quer gerar grandes mudanças na tua vida. Transformação no teu ser para o novo que Ele está trazendo à luz para você, para cada um de nós. E é para isso que todos os dias Ele está ali, trabalhando em nossas vidas, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Até enquanto nós dormimos, Deus está ali, trabalhando nas nossas emoções para um novo dia.
Amados, na tua vida precisa ter crescimento, avanço, amadurecimento a cada dia. Aleluia. Veja o que diz o livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. A sua parte é deixar a velha natureza para trás. Educa-se, pois você é uma nova criatura. Ouça, perdoe, porque o perdão liberta, cura, e Jesus já te perdoou, Ele perdoou todas as tuas falhas. Quem somos nós para não perdoar e viver em uma prisão em nossas emoções, com falta de perdão, adoecendo e embaraçando a nossa vida? Perdoe, diz o Senhor. Amados, você está debaixo da palavra da graça de Deus. Você quer avançar? Você quer avançar? Ninguém quer avançar? Eu quero avançar. Agrade a Deus vencendo a sua carne, as suas vontades. Domina-se. É possível, porque o poder de Deus está em nós, está em você. Haja como um regenerado. Deus espera de você muito mais do que o que você tem concedido. Não é difícil, basta querer obedecê-lo. Deus, Ele ensina, Ele instrui, Ele disciplina. Temos que amar a justiça e a verdade. Sermos retos em todo o nosso proceder, em pensamentos, em fala, em ações. Primeiro, você busca em Deus a mudança no seu interior. E assim você verá mudanças sobrenaturais à sua volta e na sua vida. Amados, Deus não desiste de você. Ele morreu por você. Você também não pode desistir de buscar a cada dia ser uma pessoa melhor. Você pode olhar para trás e ver que hoje você é uma pessoa melhor do que ontem. Podemos, todos nós podemos. Mas nós precisamos buscar hoje ser uma pessoa melhor amanhã. Quando você vive em uma inércia, não há mudança. A palavra, ela já está impressa em você. Você tem a certeza e a convicção da fé. Já está em você. Deus é o verbo em você. E Ele tem dito: eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Você crê nisso? Porque é o Senhor que nos diz em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e não vos desamparará. Você crê nessa verdade? Não é para você se atemorizar, paralisar por medo, se acovardar enfraquecido diante de nenhuma situação, por mais dolorosa que ela seja. Você não desiste, mas com a força de Deus e com a coragem, você confia de todo o coração no Senhor. Aleluia. Você precisa se apossar, se empossar, ou seja, tomar posse da palavra. Pela minha profissão, eu posso exemplificar que no direito brasileiro, você pode ter a titularidade de um bem como uma casa. Você é dono, você é proprietário. A casa tem o seu nome na escritura. Contudo, se você não morar nessa casa, você não é possuidor. Você não tem a posse dessa casa. Apesar de ela ser sua propriedade, porque você não mora nela.
Agora veja o que a palavra nos fala em João, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim. Quem está falando? Se permanecerdes em mim, diz o Senhor, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Permanecer, possuir. Deus é o teu proprietário e Ele tem a posse. Ele vive em você. Você é posse do Senhor. Ele é o teu proprietário. Ele tem a tua posse porque Ele vive em você. Você é a casa espiritual de um Deus vivo. Aleluias! 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 E eu pergunto, você tem vivido em Cristo? Você tem permanecido na maior posse da tua vida, que é Jesus? Você precisa estar nele, porque ele já está em você. Tomar posse é viver na palavra. É estar na palavra, é amar a palavra, é se submeter em obediência à palavra. Assim, a palavra flui de dentro de você como rios de águas vivas. Fazendo o quê? Limpando de dentro para fora. A palavra, ela precisa fluir de dentro de você, amados, como o sangue que bombeia e circula. Bombeado pelo coração, circula todo o teu corpo físico, da cabeça aos pés. Assim a palavra tem que fluir de dentro de você. Deixa a palavra fluir. Deixa a palavra te restaurar, te transformar, edificar, sarar, avivar a tua vida. Não temas. Se submeta à palavra e você será resplandecente nesse mundo, porque a glória de Deus será vista na tua vida. Quando você lê as Escrituras, você adquire o entendimento da palavra, que já está em você, ela já está na sua mente, no seu coração, a fim de que você avance para o propósito de vida que Deus elaborou para você. E assim, frutificando em todo o tempo, exercendo o fruto do Espírito de forma completa, que é quando o Espírito Santo de Deus controla as nossas vidas. Veja o que diz o livro de Gálatas, capítulo 5, os versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse fruto é inteiro, é um só, que ramificam atitudes que um filho de Deus precisa ter. E se você identifica que não está exercendo o fruto do Espírito completamente, é tempo de mudança, diz o Senhor. É chegada a hora de você entender que as coisas desse mundo não é para você. Que é necessário crucificar os seus maus desejos e paixões mundanas. Porque na tua caminhada pelo novo e vivo caminho com Deus, não pode haver mais mentiras, porque você tem a capacidade de dizer a verdade. Você tem domínio sobre as suas reações. Você se controla, você não se irrita por nada. Você é honesto, não rouba, não furta, não murmura, não se irrita, não se compara, não grita, não insulta. Porque você anda com Deus, você está em Deus e Ele em você. Você tem o poder, amados, do Espírito Santo de Deus dentro de você. Entenda que você tem que se santificar para que, ainda que você viva nesse mundo, mais perto do céu você chegue, mais semelhante de Cristo você se torne, e o seu testemunho venha edificar a vida de outros.
Veja o que diz o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Diga, andar no Espírito. Andar no Espírito. Assim tem que ser a caminhada de cada um de nós nessa terra. Durante a peregrinação de Jesus na terra, um fato me chama muita atenção na Bíblia em relação à atitude de Pedro com o que Jesus veio a pedir a ele. Pedro e seus sócios, eles haviam tentado pescar a noite inteira sem êxito. E Jesus pede para que Pedro volte a lançar a rede. Pedro e seus sócios deviam estar cansados, desanimados, porque eles não conseguiram alcançar o seu objetivo. Durante toda a noite não conseguiram o seu sustento. Eles eram pescadores, eles dependiam da pesca para sobreviverem. E a situação devia pesar bastante sobre Pedro. Mas apesar de tudo, olha o que Pedro responde a Jesus em Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro diz que ele fará o que Jesus pede debaixo da palavra, em obediência à palavra. Pedro vai na força da palavra de Deus. Aleluia. Eu imagino que Pedro estava pensando ali naquele momento. Seus olhos já viram que era impossível. Sua força física talvez já estivesse limitada a noite inteira sem resultados. Mas ele confiou na palavra do Senhor. Pedro, ele se submeteu à palavra de Jesus, à sua ordem. Ele teve coragem de confiar em Jesus. E Pedro lançou a rede. E quase veio a afundar seu barco, tamanha pesca que sucedeu em grande abundância, que tiveram que pedir auxílio a outro barco. E diante desse grande milagre, assustado, olha a reação de Pedro. Pedro cai de joelhos diante de Jesus e pede que Jesus o deixe-o, porque ele era pecador demais para andar ao lado de Jesus. E existe filhos de Deus que se acham indignos de andarem com Deus, como Pedro se viu. Desistem pelo caminho, não buscam mudança, não deixam aquilo que está errado, ficam olhando suas falhas ao invés de tentar se acertar, deixam de ter comunhão com Deus. Todavia, saiba que quando Deus ver você que está pela internet, vê cada um de nós, Ele lhe vê perfeito. 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 O coração de Deus arde por você. Deus clama por você. Deus procura sem cessar por você. Você é a propriedade dele. Lembra? A posse dele. Veja o que Jesus disse a Pedro quando ele se achou indigno de andar a seu lado. Em Lucas capítulo 5, versículo 10, parte B. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Aleluia. Não tenha medo, Pedro, porque agora em diante você será pescador de homens. Somos nós, amados, também chamados a sermos pescadores de homens. E a pesca começa dentro do nosso lar, com teu cônjuge, com teu filho. Exemplo de uma conduta santa. Contudo, amados, mesmo após toda essa experiência com Jesus, Pedro veio negá-lo por 3 vezes antes que o galo cantasse.
Mas Deus, Ele tratou o interior de Pedro. E ele foi esse pescador de homens. Como instrumento de Deus, em um sermão, quase 3.000 pessoas se converteram. Amados, vamos refletir. Quantas vezes nós estamos negando a Jesus no nosso dia a dia? E aí, o galo canta. Você não consegue entender a situação que está passando. Mas a razão pode, de repente, ser o fato de você estar negando a vontade de Deus. Amados, nós precisamos estar atentos para não negar a vontade de Deus. E eu estou aqui revestida da autoridade de um Deus que vive e reina a nossa vida para te dizer que é necessário mudar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Senhor. É necessário mudança para que você avance aos planos que Deus tem para você, para o novo de Deus na tua vida. Na passagem de Lucas que nós vimos, Jesus estava ali recrutando os seus discípulos. Você já foi recrutado, você já faz parte de um exército divino de Deus, você já está posicionado por Deus, aleluia. Então eu pergunto, por que tem tantos filhos de Deus feridos, machucados em suas emoções e longe da comunhão com Deus? Porque eu respondo, não estão empossados na palavra, não estão vivendo a prática da palavra. Pois não podemos, amados, somente ouvir. Nós temos que ouvir e praticar, obedecer a palavra. Porque as guerras vão vir, as lutas surgem. E você não pode ficar sem praticar a palavra, senão você fica desarmado. Deixando ali a sua mente ser levada por coisas desse mundo, ao invés de ser transformado pela palavra de Deus. Dando golpes no ar, correndo atrás de ventos sem direção. Ou até paralisado, sem avançar, sendo destruído por suas emoções, com famílias desboroadas, uma vida quebrada. Amados, em nome de Jesus, hoje, eu creio que você está sendo sacudido pelo próprio Espírito Santo de Deus a acordar, a mudar o seu proceder, a uma vida de intimidade com Deus, que se dá pela prática da sua palavra, que você ouve e você obedece, e você desenvolve ali uma vida de oração constante, contínua, ininterrupta com Deus. Não diga, eu não entendo porque isso está acontecendo. Perdoe, mas na maioria das vezes você entende sim. Sabe por quê? Porque a obra do Espírito Santo de Deus em você, ela não é ininterrupta. A obra que Deus faz é o próprio Espírito Santo de Deus que lhe convence dos erros. O que acontece é que você não busca saber a vontade de Deus. Você ignora fazer a vontade de Deus. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 5. Aos homens maus não entende o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Tudo entendem. Se você busca a vontade de Deus e ouve e obedece, você vai viver o melhor. Mas se você não busca ou ignora fazer a vontade de Deus, o que Deus lhe pede, você vai avançar? Não, você não vai avançar ao melhor. Veja o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Se você tem lutado com Deus, pare. Mude sua conduta, obedeça imediatamente sem questionar. A tua vida não é tua,
ela é criada para a glória de Deus. Deus diz que Ele enche a nossa boca para louvor e glória dEle. A cada dia você deve dar um cântico novo ao Senhor, com todo o teu proceder, em linha com a palavra, condizente com uma vida de santidade. Então, por que será de emoções tão destruídas? Porque a palavra está sendo ignorada, está sendo colocada de lado. Entenda que o temor de Deus é a base para mudanças. Provérbios capítulo 1, versículo 7 nos diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Nos tornamos sábios quando em primeiro lugar tememos ao Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria de Deus, a sua instrução, o seu ensino, a sua disciplina. É necessário ouvir a instrução de Deus, praticá-la, obedecê-la, porque Ele instrui, corrige a quem ama. O temor do Senhor não é ter medo, antes significa se sujeitar, respeitar, reverenciar de coração. Praticar perdão e amor que Deus já derramou sobre nossas vidas. Deus, Ele tem nos ensinado a pôr em prática a sua palavra. E para isso Ele nos sustenta, amados. Ele nos fortalece. Deus conhece a nossa fraqueza. Ele sabe que para desenvolver o temor, nós temos que ser constantes na busca da sabedoria, do conhecimento. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, você está debaixo da palavra do poder de Deus. Veja o que diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus é a sua prioridade, Ele mesmo dará a você todas as coisas. Que coisas? Comida, bebida, roupa, um teto sobre a sua cabeça. Deus lhe dará dignidade nessa terra e você terá paz para conquistar grandes coisas. A palavra, ela purifica, ela vivifica, ela restaura, ela liberta. Você tem que deixar a palavra te lavar, equilibrando as suas emoções a uma vida santa. Veja o que diz o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você precisa meditar na palavra todos os dias, dia e noite, para ter a certeza se você está fazendo obedientemente tudo aquilo que a palavra está te ensinando. Somente assim você vai avançar e prosperar em todas as áreas da sua vida, tendo sucesso em tudo, porque haverá mudança no seu interior, nas suas emoções, no teu caráter, na tua vida. A palavra é mandamento, é a ordem de Deus para ser obedecida sem questionamentos. Você tem que decidir: eu vou frutificar para Deus ou eu vou ficar estagnado, vendo a vida passar sem mudanças? Escolhas erradas traz consequências para nossas vidas. Os céus parecem de bronze. Mudar velhos hábitos pode parecer difícil, mas não é impossível. A verdadeira conversão é quando deixamos de fazer a nossa vontade para verdadeiramente fazer a vontade do nosso Deus. E isso diz respeito à nossa vida com Deus, à nossa vida com a nossa família, com os nossos irmãos. Por mais difícil que pareça ser a situação, se você quiser verdadeiramente mudança, terá que, além de ouvir, praticar a palavra de Deus com temor. Invista tempo, energia, dedicação. A sua vida com Deus, a sua família, seja para construção ou reedificação, porque Deus pode reconstruir e trazer felicidade para a tua vida.
Diga para quem está ao teu lado, com um sorriso nos olhos: Deus quer lhe ver sorrir. Deus quer lhe ver sorrir. Deus quer lhe ver sorrir, amados. O temor do Senhor, ele é fonte de vida. Nós somos do Senhor. Deus quer manifestar vida, avivar, edificar o seu ser, o seu lar, a sua família, a sua vida de uma forma completa. Em Deus você já está perfeito. Sempre ajeita tudo, além do que esperamos, porque Ele faz infinitamente mais. Mude. Aprenda com a dificuldade, se fortalecendo com coragem para avançar. Seja grato pelo que você já tem. Expresse gratidão a Deus e uns aos outros. Isso é fundamental para uma vida feliz. E ao próprio Espírito de Deus. Confiar em Deus, mude, verdadeiramente mude. Você está sendo moldado pelo oleiro que fará de você um vaso novo, um vaso de honra, amados. Veja o que diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Palavra mais oração desenvolve obediência. E você tem que ter prazer em obedecer a Deus e alcançar a santificação. E assim você será inundado pelas águas vivas do Senhor. Aleluia! Busca a santidade de Deus a fim de você ser esse vaso para o utensílio da honra na casa do Pai. Um instrumento de Deus para esse mundo. E possa ser influência dentro da tua família, para todos que te cercam, que verá o seu testemunho de santificação. Morra para você mesma, para você mesmo. Ai, aleluia, Senhor. Morra, aniquila a tua carne. Não é mais você quem vive, é Cristo em você. Deixa Deus lhe moldar. Não tenha medo de se entregar aos cuidados do Senhor, de ser transformado pelo autor da tua vida.
Deus sabe o que é melhor para você. Veja o que Deus vai fazer com você em Isaías capítulo 15, versículo 15. Perdão, capítulo 41, versículo 15. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Deus fará de você uma máquina de debulhar trigo com lâminas duplas, novas, afiadas, e você debulharás os montes, os transformará em pó, o reduzirá as colinas em palha. Você vai jogar suas adversidades para cima e elas serão espalhadas pelo vento. Cada obstáculo na sua frente será removido. Aleluia. E você terá grande alegria dada pelo Senhor. E você louvará ao Senhor pelos seus feitos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Ouça, pratique, obedeça a palavra. Mude aquilo que Deus já está mostrando a você que necessita de mudança. E você verá o avanço de Deus, o que Deus fará na tua vida. Segue as instruções de Deus até o fim e terá o melhor dessa terra. E a glória da última casa será maior do que a primeira, porque os planos do Senhor são perfeitos e de paz para a tua vida. Busca o Senhor de todo o teu coração. Deus, Ele já mudou a tua sorte. As janelas dos céus já se abriram sobre a tua vida, sobre a vida dos obedientes à palavra de Deus. E você verá grandes transformações em sua vida, ouvindo e praticando a palavra. Disponha-se ao Senhor, proste-se com os olhos abertos para ver a visão, a direção que Deus vai lhe dar. Abra o seu coração, pois a vontade de Deus é soberana. Não lute mais com Deus. Veja mais uma vez o que Deus nos diz em Isaías capítulo 1, versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Dispostos a obedecer, assim terá avanço. Deus é justo. Só irá ocorrer mudança se houver real arrependimento do que está errado. Deixem as redes que te limitam, que te embaraçam a vida, que retardam o teu avanço. Um novo começo requer que tudo venha à luz para ser tratado. Siga o Senhor com todo o teu coração, como Ele lhe pede. Abra mão do seu eu e seja-lhe instruído, guiado totalmente por Deus. Deus está mudando, amado, o curso da tua vida a um fim proveitoso. As estratégias mudam, mas o vivo e novo caminho e o alvo é o mesmo. A igreja é o corpo de Cristo em ação nessa terra. É o santuário da habitação do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, a coluna e baluarte da verdade. Você é o depositário e o portador da verdade de Deus. Avance para vivenciar o novo de Deus. Deus quer avivar a tua vida. Deus quer a vida dele brilhando em você. O brilho da vida de Jesus em você. Jesus, amados, Ele é o bom pastor que jamais te faltará. Tenha força e coragem. Mude e avance. Começa na tua vida espiritual. Deus tem novos começos para nossas vidas. Acabou o tempo da espera. É necessário se posicionar e se santificar. Ter uma vida íntima com Deus, em oração, em ações. Ser a vontade de Deus nessa terra. Assim, ao você lançar as suas redes sobre a palavra
a sua pesca será grandiosamente abundante para a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. E você viverá o novo de Deus. E você viverá o grande avivamento do Senhor da sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Você está crendo nisso? Assim disse o Senhor: é tempo de conserto. Aleluias! Aleluias! É tempo de conserto.